Vamos lá então, agora é a hora de colocar a mão na massa, né? Você viu a teoria aí. Vamos ver então alguns casos reais de empresa. Mas antes eu quero mostrar para você aqui, né? O exemplo que eu tinha falado do gráfico, né? Que eu uso aqui, que a gente está usando. Você deve estar acostumado já com esses gráficos. Para que você de fato venha aprender a fazer essa análise, beleza? Do fluxo de caixa. Vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo, tá? Simplificado que eu fiz e depois a gente vai analisar o que? Os releases, né? Os resultados das empresas, os indicadores aqui, né? Tanto nos sites como também no próprio site de RI da empresa, tá bom? Ó, quando eu falei de fluxo de caixa, lembra que eu falei, ó, que começa com o DRE, né? A demonstração de fluxo de caixa, ela vem do DRE, certo? Então tá aqui, ó, DRE, eu te mostrei no exemplo aqui da aula. E agora a planilha que você vai ter a cópia também, que você pode analisar depois. Ó, o lucro antes do imposto de renda, a depreciação e amortização, ó, tá vendo? 10 mil aqui, aí mais depreciação e amortização. Por quê? Como fluxo de caixa operacional, diferente, tá, da DRE, a gente analisa aqui, a gente acaba acrescentando a depreciação e amortização, porque faz parte da operação, né? Quando eu tenho a depreciação e amortização, por mais que não tenha uma saída de caixa, né? Quando a gente analisa aqui no balanço, quando eu olho do ponto de vista da demonstração de fluxo de caixa, eu acrescento ela, tá? Então eu incluo ela aqui porque ela faz parte da minha operação, né? É um gasto que eu tenho na minha operação. Então tá aqui o lucro antes do imposto de renda, eu vou somar a depreciação e amortização, as despesas financeiras também, né, que eu tive, e aí de fato eu chego no meu resultado, no meu EBITDA, né, que é o lucro antes de imposto, juros, enfim. Nesse caso 20 mil aqui, então FCO. Aquele exemplo que eu te mostrei já, agora trazendo aqui para a planilha, beleza? Vamos lá. Fluxo de caixa operacional, nós temos agora começando aqui investimentos fixos. Lembra que eu falei para você? Ó, só um detalhe importante. Tudo que você tiver de dúvida, Luiz, eu não lembro o que é isso. Além de olhar na apostila, pode clicar em cima aqui, ó, passar o mouse, tá vendo? Ó? Despesas financeiras, ele mostra ó, só as despesas financeiras, que queremos saber a operação da empresa sem contar o efeito do financiamento. Então é por isso que aqui na demonstração de fluxo de caixa, você vai somar de fato as despesas financeiras, né? E também depreciação e amortização, tá vendo? Tá explicando o porquê, né? Ó, tá vendo? Porque queremos saber a operação da empresa sem contar o efeito do financiamento, que é essa parte aqui, ó, fluxo de caixa de financiamento, beleza? Cheguei no meu EBITDA, resultado da minha operação, então FCO tá tudo isso aqui, ó, DRE aqui, né? O LAI tá logo aqui embaixo e depois ele volta aqui na demonstração de fluxo de caixa. Fluxo de caixa agora, o FCI, de investimentos. Então, investimentos fixos, imobilizado, né? Tá aqui, ó, vamos lá, passou o mouse. O quanto se investiu em estrutura, imobilizado, máquinas, equipamentos, imóveis, instalações, etc. Lembra que eu falei? Que aqui você precisa olhar de fato, né, com mais atenção, porque tem empresas que têm mais gastos com isso e torna ela, digamos, menos atrativa. Não que seja ruim, mas tem boas empresas que mesmo com alto custo, com alto capex, com altos investimentos fixos, ela tem bons resultados, né? Já falei para você aqui alguns exemplos, né? A própria VEG, enfim, até a Petrobras, né? Do ponto de vista de retorno, né? Embora teve toda aquela questão de fraude, mas analisando aqui, ultimamente, né, nos últimos 2, 3 anos, depois que passou aquela questão da Lava Jato e tudo mais, ela tem, apesar dos gastos aqui, conseguido reverter em bons dividendos. Eu não curto muito para longo prazo porque tem influência do governo, mas talvez se fizer sentido para você, você colocar um percentual na sua carteira aí, se fizer sentido, acho que não tenho nada contra isso. Enfim, é uma decisão pessoal, né? Meu papel é explicar para você aqui e você ver se faz sentido ou não. Mas eu já deixo ressaltado que eu não curto muito ter um percentual muito grande, né? Às vezes nem tenho em empresas estatais, por conta do histórico de fraudes, etc, né? A Petrobras está o maior exemplo aí. Beleza? Então aqui, fica atento a isso aqui, tá? Os principais itens a você olhar no FCI, ok? Investimentos em capital de giro, tá aqui, ó. O quanto aumenta a necessidade de capital de giro na empresa de acordo com o prazo de pagamento concedido aos clientes, estoques, volume, enfim. Por exemplo, se eu tenho a minha operação, né? Eu preciso financiar os meus clientes. O que é financiar os clientes? Uma empresa, principalmente o ramo varejista, tá? É muito comum, né? Você pega aí lojas Marisa, Renner, etc., até Magazine Luiza, Casas Bahia. Eles fazem o quê? Para conseguir vender, eles financiam os próprios clientes. Como assim? Eles dão crédito, né? Faz no carnê, faz no boleto, faz um parcelamento ali. Então, para ele conseguir, né, tocar essa operação, às vezes tem gasto, né, com capital de giro. Então, precisa ali ter um giro bem grande, né, ter um caixa ali para conseguir realmente bancar o cliente. Por quê? O cliente compra hoje, ele vai pagar, sei lá, daqui a 60 dias, 90 dias. Então, para isso,
ele precisa de fato, a empresa precisa de fato ter um caixa, né? Ter um fluxo de caixa ali para ela conseguir, né, diariamente tocar a sua operação. Senão, de fato, se ela não tem um dinheiro suficiente em caixa, um capital de giro. O que é capital de giro? Aquele dinheiro que está girando diariamente. Eu entro aqui, pago o fornecedor, pago meus funcionários, mas aí eu não recebi ainda o dinheiro dos meus clientes, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu financiei eles. O cliente comprou agora, ele vai pagar só daqui a 6 meses, só daqui a 3 meses, enfim. Então eu preciso desse capital de giro. É aí que entra aqui, ó, investimentos em capital de giro. Beleza? E aí eu vou chegar no meu FCLE, que é o fluxo de caixa livre da empresa. Quando você clica aqui, ó, o que ele fala? Vamos lá, vamos ler junto aqui, ó. Tem na apostila também, mas olha aqui, ó. O quanto sobrou antes de pagar empréstimos, financiamentos e juros, né? Se for positivo, a empresa pode pagar proventos aos acionistas, pois esse valor foi gerado através do próprio negócio e não através de dívidas, capital próprio ou CLT, certo? Vamos lá. Olhando agora, vamos lá, empréstimos líquidos, né? A próxima linha aqui do fluxo de caixa. Ó, empréstimos líquidos, eu pego as minhas captações menos amortizações. O resultado do que estou captando ou pagando, né? Amortizando empréstimos. Esse exemplo deu 13 mil, então a gente já entra na última linha aqui, que é a linha de fluxo de caixa de financiamento. E despesas financeiras, ó, a soma dos empréstimos e financiamentos pagos. E por último, chegamos então ao fluxo de caixa livre dos sócios, o quanto sobrou depois de pagar empréstimos, financiamentos, juros. Se for positivo, a empresa pode pagar, né? E aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Mas se for positivo, vamos lá. Se for positivo, a empresa pode pagar proventos aos acionistas, mas se for negativo, mas se for positivo porque adquiriu, captou dívida, não se deve pagar. Então, na verdade, ela pode priorizar pagar as dívidas, amortizar as dívidas ao invés de pagar aos acionistas, certo? Não se deve pagar distribuir proventos para os acionistas porque o valor foi gerado através das dívidas e não através de investimentos, né? FCO, que é a operação mais FI investimentos, certo? Então aqui é um exemplo, né, de um fluxo de caixa livre, tá? Completo para você. Aqui tem o DRE, ó, onde a gente viu aqui, ó, todo o processo, lembra o DRE que a gente já viu em algumas aulas, não vou voltar aqui de novo, tá bom? Tem na planilha aqui nessas duas abas, aqui, ó, tá o DRE e tá a demonstração de fluxo de caixa. Nessa daqui, ó, eu até coloquei o balanço também, tá, ó, naquela mesma foto no print que eu coloquei para você, tem aqui também, ó, tá vendo? Aqui tá o DRE junto com o fluxo de caixa, ó, DRE aqui nessa linha, né? Fluxo de caixa operacional, que seria tudo isso aqui, e a DFC, que é essa linha, essa tarja preta aqui, ó, tudo isso aqui é o fluxo de caixa. LAIR, depreciação, EBITDA, enfim, a mesma coisa que eu te mostrei lá. Beleza? Vamos lá, vamos analisar agora, voltar aqui os pontos linha por linha. Deixa eu voltar aqui nos slides que a gente viu. Ó, alguns pontos aqui, operacional. Cadê o fluxo de caixa operacional? As três partes do fluxo de caixa, beleza. Eu não estou deixando maior, tá? Porque a gente já viu isso aqui, é só para recapitular alguns pontos. Ó, vamos ver aqui, fluxo de caixa operacional, deixa eu te mostrar. Ó, o que eu falei para você? O que vem aqui? Ó, resultado, registro das operações da empresa, venda, pagamentos, enfim. Então aqui, ó, fluxo de caixa operacional, é isso aqui, ó. Eu tenho essa linha, deixa eu pegar um mais completo aqui, cadê? Ó, depreciação, amortização, despesas financeiras. Cheguei no meu FCO, beleza? Cadê? Deixa eu ver esse aqui, eu acho que esse aqui vai... Eu tenho um aqui que ele vai ser mais interessante para mostrar um pouco mais na prática. Aqui, ó, DFC, ó, fluxo de caixa operacional. Esse aqui, ó, é só uma demonstração. Então, meu lucro, prejuízo, tá? Depreciação, amortização que eu já falei. A variação de capital de giro que eu tive, que é essa aqui que eu falei para você, ó, variação, né? Que eu tive que financiar meus clientes, então tá demonstrando. E assim, a gente está vendo um exemplo simplificado. Eu vou te mostrar na prática aqui já, pegando exemplos de empresas reais, tá? Mas só uma demonstração, ó, do que eu falei para você. Se ele for positivo é bom, se for negativo acaba sendo ruim. Vamos avançar aqui. Vamos lá. Quanto a operação girou de caixa. Vamos pegar agora, tá? Antes de ir para o fluxo de caixa de investimentos, casos reais. Luiz, vamos lá, caso real. Vamos pegar duas empresas aqui para você entender o tipo de empresa e a estrutura dela de fato. Taesa e eu vou pegar a VEG, tá? Duas empresas aí, a Taesa já está um pouco mais madura, tá? É um segmento diferente de transmissão de energia. E a VEG você está acostumada a ver casos aí, a um caso de uma empresa que é madura, mas não tanto o suficiente, ela ainda está em fase de crescimento, né? Barra crescimento, barra dividendo, tá? Então a Taesa já está mais madura no sentido que ela já investiu muitos anos, tal, e agora está praticamente colhendo os frutos, né? Não tem tanto o que fazer muito assim. Vamos lá, agora eu vou te mostrar então o fluxo de caixa dela. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Cadê? Descer, porque como tem muita coisa aberta, tá? É natural dar uma travadinha aqui. Então tem um pouquinho de paciência aí, a gente já vai ver isso aqui na prática. Ó, travou a tela. Pronto, agora. Fluxo de caixa. Estou com Taesa aqui. Cadê fluxo de caixa? Pronto, aqui ó. Fluxo de caixa Taesa. E deixa eu já entrar no da VEG junto, só para a gente comparar. Não a empresa, né? Mas é só para você entender um pouquinho a fase de cada uma. Taesa, beleza. Olha só. Fluxo de caixa operacional. Então eu falei para você que o fluxo de caixa, né? A empresa ela tem que ter a capacidade de tocar a operação dela, de se pagar. O ideal é que fique positivo. Tá aqui, ó. Fluxo de caixa positivo, né? FCO positivo. A empresa, o negócio está se pagando. Vamos ver aqui, deixa eu colocar até para o canto, para ficar mais próximo da nossa análise daqui. Taesa e VEG. Ó, FCO. Olha que legal esse histórico aqui, hein? Ó. Quantos anos? 9. Para 19 temos 10 anos, temos que 13 anos, 14 anos, na verdade, somando desde o início, né? FCO. Positivo, subindo, tudo positivo, quer dizer, o negócio se paga. É uma operação que o próprio negócio se paga, ok? Beleza. FCI. Fluxo de caixa de investimentos. Está aqui, ó, Luiz, eu não sei o que é. Ó, é o dinheiro gasto com aquisições de equipamentos ou ativos necessários para manter o negócio. Olha aqui, ó, para me manter o negócio, certo? Considera também o saldo de resgate de investimentos em aplicações financeiras. O que eu estou falando para você aqui é o que está te dizendo. Então, o que ele fez? Ó, 28 positivo, 19 negativo, mas Luiz, por que está negativo? Investimentos, a empresa está comprando máquina, equipamento, né? Fazendo a manutenção do seu serviço, ó, é negativo, é natural, ok? Ó, fazendo altos gastos aqui, ó, negativo. Luiz, está ruim? Não, aqui, ó. Fluxo, cadê? Negativo é ruim. O negócio não se paga, tá? Opa, perdão, aqui já é de investimentos, desculpa. Aqui. No caso dela, o FCO tá positivo, tá? Fluxo de caixa operacional positivo, só para não ter confusão, positivo. Ótimo, beleza? Vamos lá, agora fluxo de caixa de investimentos. Então, FCI negativa, né, não significa que realmente é algo ruim. FCI negativo, as empresas fez investimentos, teve saída, né? E positivo, recebeu investimentos, teve menos entrada. Então, FCI negativo, ela fez investimentos. É isso aqui, ó. Negativo, investimentos. Ela investiu, comprou novas máquinas, novos equipamentos. FCF, fluxo de caixa de financiamento. Poxa, se está negativo, teve saída, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Só recapitulando. FCF, FCO, falei, fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa de investimentos. Acabei de olhar aqui para você, ó. Investimentos, ela está fazendo investimentos, ó. Então, o negativo também é natural, está investindo no negócio para crescer. E agora vamos à última linha. O fluxo de caixa de financiamento. O que é positivo e o que é negativo? Negativo, ela pagou dívidas, juros, proventos, né? Os acionistas, por exemplo, teve, né, saída. O FCF positivo, ela recebeu investimentos, ela fez capital, ela emitiu novas ações, emitiu debêntures. Então é por esse motivo que pode acontecer. Então vamos lá, tá aqui, ó, FCF, ó, negativo. Fluxo de caixa de financiamento é o saldo da emissão e pagamentos de debêntures, obtenção e pagamento de empréstimos, aumento de capital social, pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, nesse caso, nesses anos aqui, ó, né, teve saída, provavelmente pagou, né, ó, todo esse tempo aqui, positivo, recebeu, fez uma captação, negativo de novo, negativo. Então, é muito natural. Então, a gente está vendo aqui de financiamento. Ela está pagando dívida, né, a empresa se endivida um tempo, ela amortiza a dívida, ela faz o quê? Ela paga dividendo, uma hora ela segura, então é natural esse comportamento. O que vai restar para a gente é essa linha aqui, o FCL, que já vou te mostrar. A soma dos três, FCO, FCI e FCF. E dá o que? O FCT, ó, fluxo de caixa total. Então, menos 123, 296, enfim, o ideal é positivo. E ao longo do tempo a gente vê que tem mais positivo do que negativo, né? Então isso aqui é muito bom, certo? É natural que em alguns momentos vai ficar negativo, vai ficar positivo, por quê? Aqui, por exemplo, ó, o maior tempo que ficou negativo, o maior número foi aqui, ó, menos 417. Mas por quê? Ó? Fluxo de caixa de financiamento. Provavelmente aqui ela pagou juros, né? Ela emitiu dívida lá atrás e pagou juros, pagou dividendos. Então é natural ficar negativo. Aqui também recente, ó, 2021, ó, uma pancada, né? Até a Taesa pagou uma paulada de dividendos também. Então é natural, ficou um pouco negativo. Ela foi lá, amortizou uma parte da dívida, pagou também para os acionistas e está tudo certo. Agora o que mais importa é isso aqui, ó, meu amigo, minha amiga. Fluxo de caixa livre. Vamos lá, Luiz. Fluxo de caixa livre. É o dinheiro que de fato sobra da operação depois que pagou tudo, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. A gente vê a saúde financeira da empresa, né? Fluxo de caixa negativo ou positivo? Vamos ver. Positivo é bom, é o que a gente quer. Então tá aqui, ó.
FCL 386, 586, né? Lá no comecinho, ó, negativo, negativo, depois disso, ó, praticamente positivo, ó, positivo, 1 bi. É isso que a gente quer, empresas positivas. Mas Luiz, toda empresa é assim? Não. É preciso entender o cenário, o momento, né, que a empresa está. Então, nesse caso aqui, a gente vê e enxerga que essa empresa de fato é uma empresa madura. Vamos ver se os outros itens conversam um com o outro? Mas antes eu quero te mostrar uma outra coisa, tá? Ó, esse indicador também é bacana, eu gosto de analisar aqui, ó, que é o FCI dividido pelo lucro líquido. Ó, fluxo de caixa de investimentos dividido pelo lucro líquido. Aqui ele está mostrando qual a razão dos investimentos que eu estou fazendo na empresa. Investimentos em quê? Em máquinas e equipamentos, né? Próprios investimentos também pode ser de ativos financeiros, com a proporção do lucro líquido. Quanto maior esse número, melhor, né? Ó, olha só que bacana. Tá vendo? Os investimentos que eu fiz, ele representou em lucro. Aqui no caso foi negativo, positivo, negativo, enfim. Quanto maior esse número, melhor. E CAPEX, olha só o CAPEX que eu te falei. O CAPEX está relacionado a isso aqui, ó, fluxo de caixa de investimentos, com investimentos que eu tive em máquinas e equipamentos. Então aqui eu tenho entrada ou eu tenho saída em função do que eu comprei, da máquina que eu comprei, da máquina que eu vendi, né? E o CAPEX é os meus gastos, ó, que eu tenho, ó, tá vendo? 28, 28. Quanto menor isso aqui, melhor. Mas a Thaís, ela tem um pouco de gasto maior também para tocar a operação dela, né? Então alguns cenários foi até negativo. Então é necessário ficar um pouco atento a isso aqui. Mas no final das contas está tudo bem. E aqui esse percentual, quanto menor, melhor. Ó. CAPEX dividido pelo lucro líquido. Valor gasto em máquinas e ativos essenciais para o funcionamento da empresa em relação ao lucro. Ou seja, o quanto do meu lucro eu estou gastando para fazer a manutenção dos meus ativos, certo? Se eu estou gastando muito,